começando mais uma edição do Vale Norte Conectado e hoje vamos falar da Semana Nacional do Trânsito e o nosso convidado é o Michel, que faz parte do Conselho Municipal de Trânsito, como TRAN. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, Denise. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente representa o CDL no Conselho Municipal de Trânsito em Ibirama, né? Onde a gente procura fazer uma avaliação de tudo que, dentro do Conselho, de tudo que melhore o trânsito e a mobilidade de Ibirama, né? Essa é a função principal do Conselho, né? A CDL faz parte desse conselho e outras entidades também, né, Michel? Isso, sim. Eu represento a CDL, hoje eu sou o atual presidente do Conselho, mas a gente tem a Polícia Militar, os bombeiros, a CIB, o Hansa-Re, são várias entidades, a própria Prefeitura tem membros no Conselho, onde tudo é discutido para melhorar o trânsito de Ibirama e a gente ter uma cidade projetada para o futuro, né? E tem já algumas propostas para essa melhoria de trânsito, algumas ideias que foram lançadas? Agora, Denise, a gente está numa tramitação para uma alteração do Conselho. Até o presente momento, o Conselho ele era consultivo. Então, a Prefeitura vinha, fazia uma pesquisa, consultava o Conselho, a gente se reunia, discutia, avaliava e passava para a Prefeitura a melhor maneira, o que o Conselho achava melhor. E agora está sendo alterada a lei, tanto que o mandato atual está sendo postergado, por causa dessa alteração da lei, onde a gente vai ter, o Conselho vai se tornar deliberativo, aos moldes que é o estadual, é o federal. Então, assim, as decisões do Conselho, que são uma decisão de comunidade, onde todas as entidades juntas votam, têm poder de voto e determinam o melhor para a cidade. Então, o Conselho vai passar a ser deliberativo, onde as decisões do Conselho vão ter mais peso, vão ter mais poder perante ao município de Ibirama. Então, cada projeto vai para votação, esse Conselho acaba fazendo essa votação, tendo uma maioria, sim, ele é executado. Ele é passado para a Prefeitura executar. Então, vamos tomar como exemplo a alteração de uma placa de trânsito. Às vezes a Prefeitura não quer alterar, mas o Conselho acha por bem que aquela placa tem que ser alterada, ele é votado, o Conselho determina, ele baixa uma normativa e todas as placas vão ser feitas naquele formato, entendeu? O que é interessante porque todas essas entidades, elas lidam diretamente com a comunidade, então acabam sabendo aí qual é também a resposta e a ideia da população em questão, né, a essas mudanças. Exatamente, a ideia de tornar o Conselho Deliberativo é o quê? É sempre em prol do município, não em prol de uma vontade política ou em prol de uma pessoa, não. É em prol do que é melhor para Ibirama. Então, assim, o que o Conselho determinar, via as entidades que representam o Conselho, todos têm direito a voto, todo mundo vota, determinou, pronto, aquilo lá vai virar a regra na cidade. E sempre pensando no melhor para Ibirama crescer e para a gente ter uma Ibirama com uma mobilidade urbana cada vez melhor. Porque cada bairro tem a sua necessidade específica, né? Sim. E acaba facilitando para todo mundo. Quando muda uma via do trânsito, por exemplo, acaba afetando, de repente, um bairro ou o centro. Então, tudo isso tem que ser pensado e estudado antes dessa votação, né? Por isso que, assim, a Prefeitura faz o estudo, tem engenheiro de tráfego que faz os levantamentos, tudo, vem para o Conselho avalia, verifica se está tudo de acordo. Não, o projeto está perfeito, é isso aqui tem que executar? Não, a comunidade quer algo diferente, então ali é o momento de o Conselho discutir, mudar, alterar, sugerir mudanças, para que sempre a gente pense no futuro da cidade. E já tem alguma mudança sendo discutida, de repente, para melhoria do trânsito, principalmente no centro de Ibirama? Assim, nas últimas reuniões, a gente passou as últimas 2 reuniões avaliando o projeto de revitalização aqui da rótula do Banco do Brasil e da melhoria que vai ser feita até a frente do pavilhão, com alteração do trânsito e a obra da 3 de maio. Então, a gente passou avaliando os projetos, tudo, e eles agora vão para o trâmite normal da Prefeitura, de licitação, para escolha das empresas, tudo para depois ser executada a obra. Mas os projetos já passaram pelo Conselho, onde o Conselho fez as avaliações e fez as ponderações para melhorar o projeto, para melhorar o que precisa ser feito para a Ibirama se desenvolver cada vez melhor. Mais e melhor, né? Porque tem alguns trechos aí que acabam acontecendo mais acidentes, aí ficam pensando de repente em colocar uma sinaleira, ou o tráfego fica muito intenso. É um exemplo aqui, a nossa rua aqui na frente da Rede Vale Norte, a 3 de maio, né? Tem horários de pico que a movimentação de trânsito é muito intensa, né?
O que o conselho também avalia, por exemplo, a criação das lombadas. Uhum. Bom, hoje tu implantar uma lombada, ela aumenta o tempo de resposta dos bombeiros. Então já veio a discussão no conselho, vai voltar nas próximas reuniões a questão das lombadas físicas ou eletrônicas, que as lombadas eletrônicas sempre, todo mundo reclama, pô, mas eu ganho multa. Sim, mas a gente também tem que olhar que uma lombada eletrônica, ela diminui o tempo de resposta do bombeiro, num acidente, numa casa pegando fogo, tudo. Então, assim, tudo isso a gente tem que olhar o lado bom dela também. E, infelizmente, assim, muita gente reclama, que ganha multa. Bom, mas é muito melhor a gente ter uma lombada eletrônica e ter o bombeiro te atendendo mais rápido do que tu ter uma física onde que vai aumentar o tempo de resposta do bombeiro. Então, todos esses detalhes passam pelo conselho. Essas lombadas eletrônicas também incluem os pardais ou não? São diferentes? São diferentes. A lombada eletrônica é aquela que é fixa, onde tem o marcador de velocidade. O pardal, ele é um controlador de velocidade, diferente. Então, essa lombada física seria o mais correto, o mais indicado por conta dessa resposta aí. A lombada eletrônica, que seria o mais correto por conta do tempo de resposta dos bombeiros. E além, assim, também, aquele condutor que não respeita a sinalização vai ser notificado, infelizmente. Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter um trânsito seguro, um trânsito educado. E a gente vê cada vez mais que a gente precisa ter o trânsito bem educado, nosso motorista educado, respeitando as normas de trânsito. Elas foram criadas para a gente ter um trânsito melhor, um trânsito com fluidez. E isso é o até mesmo questão, algumas faixas de pedestre aqui no centro de Birama mesmo precisam ser revitalizadas, pintadas novamente, porque a pessoa quer atravessar a rua e acaba não tendo essa possibilidade. Ou os motoristas não veem a faixa, acham que o pedestre não está na faixa, sendo que ali tem uma faixa que não está, né? Isso que já cai para a parte de manutenção que a prefeitura realiza, né? Você já não compete ao conselho. O conselho visa mesmo avaliar os projetos de melhoria que a cidade vai ter e verificar se esses projetos estão de encontro com o que a sociedade quer. Mas tudo isso num conjunto, né, forma aí a Semana Nacional do Trânsito para ter conscientização, tanto para o motorista quanto para o pedestre, para os ciclistas, né? A gente também teve acidentes aí há pouco tempo com bicicletas, né? E é um modo de trânsito muito utilizado pela população aqui, então a gente tem que pensar em todos esses aspectos para a mobilidade das pessoas, para o trânsito fluir e para o comércio também não ser afetado, né? Sim, com certeza. A gente já até discutiu no conselho a questão de ligação da ciclovia. Hoje a gente tem a ciclovia no centro e a possibilidade de fazer o círculo anel viário com ciclovia em Ibirama. Então, melhoraria, teria mais segurança para o ciclista, tendo tudo sinalizado, bem organizado. Então, agora, a próxima etapa da obra vai ter a ciclovia, pelo menos até a frente do pavilhão, e, de repente, posteriormente, a gente possa ter isso interligando com Ponte Chique, com Bela Vista, e fechando o anel viário da cidade, que hoje a gente pensa num trânsito sustentável, então o trânsito sustentável é via bicicleta, via... Bastante utilizado na região, bastante utilizado. Então a gente tenta sempre, junto ao Conselho, discutir os assuntos que melhoram a mobilidade urbana de Ibirama, né? E como é que está a situação da questão do estacionamento? Tem alguma resolução já ou ainda está em discussão? Por exemplo, o CDL criou estacionamento privado aqui no centro. E a questão do estacionamento aqui, por enquanto, ele continua igual, só que ele já está em discussão no Conselho a criação de uma área azul em Ibirama. Então isso já veio em discussão, várias reuniões, tudo. Então a prefeitura, o que ela está fazendo? Ela está contratando uma empresa que vai fazer um estudo de viabilidade dessa implantação. Claro que tudo isso leva alguns meses até que contrata, a empresa faz o estudo, tudo, mas existe a possibilidade de, num curto espaço de tempo, em Ibirama ter uma zona azul que vai melhorar o problema de estacionamento no centro da cidade. Muitas pessoas acham que é ruim, né, essa área azul, mas acaba facilitando para todo mundo, né? A área azul é uma atualização que a gente precisa ter na cidade. Então, assim, não precisa se cobrar um valor alto. O importante é que a gente tenha a rotatividade dos carros estacionados, não mais os carros ficarem o dia inteiro na mesma vaga. Então, tendo essa rotatividade, vai melhorar muito para quem quer vir comprar, para o comerciante que precisa ter a vaga na frente da sua loja, mas aí é uma vaga que ela vai ter uma rotatividade grande. Então, assim, o estudo está sendo feito, acreditamos que num curto espaço de tempo, Ibirama
possa ser contemplada com essa implantação da área azul. É o que a gente espera também, né, para a melhoria, né, do trânsito em geral aqui na cidade de Ibirama, sempre em frente, né, no crescimento é importante. A cidade está crescendo. Quanto mais a população aumenta, também todos esses trâmites aí fazem parte do crescimento e do desenvolvimento, né? Com certeza. Então, obrigada por ter passado por aqui, contado como é que está aí a situação, né, do Comutran e também todas as expectativas que são criadas em cima do trânsito da cidade de Ibirama e desse crescimento populacional também e para a melhora da cidade, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a gente está aí aberto para explicar, para ajudar. O conselho ele é público, é um conselho municipal. Então, assim, eu represento uma entidade dentro do conselho e a gente quer sempre o que é fazer com que a cidade cresça de maneira sustentável. E mais segura também, por conta da Semana Nacional do Trânsito. Muito obrigada. Obrigado. E a gente se encontra, então, no próximo programa falando sobre temas variados. Tchau.